dessa contagem? Qual é o parâmetro dessa contagem? Até porque se eu exercer fora desse prazo, eu não tenho mais direito. Eu necessariamente tenho que exercer durante esse prazo. Muito bem. Nós temos duas formas de contagem, dependendo do tipo de vício. Dependendo do tipo, exato. Existem duas formas de manifestação do vício. O chamado vício aparente, ou de fácil constatação, e o vício oculto. Mas o que é esse vício aparente? Vício aparente nada mais é do que uma falha de adequação que qualquer pessoa pode perceber no primeiro momento. Você comprou lá o seu celular, abriu a caixinha, ligou ele e percebeu que na tela estava lá trincado. Um vício aparente, você pode perceber. Comprou uma geladeira, tirou da caixa, pintura riscada. Você comprou lá o seu carro, está falhado, rasgado o banco. Vício aparente. Vício aparente é justamente isso. Você consegue perceber de uma maneira muito simples, sem grandes indagações, sem grandes problemas. Quando nós estamos diante de um vício aparente, o prazo de 30 ou prazo de 90 dias é contado a partir da entrega do produto ou do término do serviço. Então, se você contratou lá, por exemplo, uma pessoa para fazer uma reforma na sua casa, foi colocar lá um teto de gesso. A partir do momento em que ele termina esse serviço, você vai contar o prazo. Ih, uma bolha? Ih, ficou feio, manchou. Você vai ter 90 dias do término do serviço ou da entrega do produto. Por essa razão, guardar a nota fiscal, o comprovante de entrega, todos os documentos relativos à venda são tão importantes, pelo menos durante esse prazo. Afinal de contas, se você exercer esse direito fora do prazo, você não pode mais reclamar. Tá, tudo bem, professor, mas aí nós estamos falando de um vício fácil. O senhor falou da tela do celular, da bolha no teto, do banco que está rasgado. E agora? E se esse problema, esse tal de vício aí, se manifestar bem depois? Demorar um tempo para eu descobrir esta situação. Aí nós estamos diante do vício oculto. O vício oculto, pela sua própria natureza, ele tem uma dificuldade de identificação. Ele demora mais. Diante disso, o que faz o CDC? Como ele sabe que o vício não vai se manifestar de uma maneira tão simples, a contagem do prazo muda. Ou seja, ao invés de contar a parte da entrega ou do término do serviço, nós vamos contar esse prazo a partir da constatação. A partir do momento em que o consumidor percebe a ocorrência, percebe que o produto ou o serviço ele está apresentando a falha, que o torna inadequado. Mas vocês podem se perguntar também, mas é um prazo meio fluido, né, professor? Não tem muito um parâmetro objetivo. Então, depois de 10 anos, se eu quiser, eu posso falar, olha, meu produto está viciado. Usei durante anos e o meu produto está viciado. Será que é assim? Não. Afinal de contas, os produtos e os serviços não precisam ser eternamente adequados. Todo produto, todo serviço, necessariamente passa por um processo de desgaste. É normal, comprou o seu carro, depois de um certo tempo, ele já não funciona como ele funcionava antes. Isso vale para o carro, para o celular, para o imóvel. Qualquer produto, qualquer serviço é assim. Ele tem uma vida útil. E aí está a resposta. Segundo o STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, eu só posso falar em vício oculto durante o período da vida útil de cada produto. Se todos os produtos e todos os serviços, eles são projetados, são pensados para durar um certo tempo, durante esse tempo não pode surgir uma falha. Durante essa vida útil, o produto ou serviço não pode ficar inadequado. Muito bem. Se durante a vida útil ele deve ser adequado, logo, durante a vida útil, eventualmente, o vício pode se manifestar. Então, se você comprou uma televisão que tinha uma vida útil de 3 anos, às vezes o problema não aparece 90 dias depois. Vai aparecer depois de 1 ano, depois de 1 ano e meio. E só apareceu depois de 1 ano e meio porque era um vício complicado, era uma coisa interna, você não tinha como notar.
A partir desta constatação, que ocorreu durante a vida útil, você pode exercer o seu direito de reclamação. Lembrando que você tem 90 dias para os produtos duráveis e 30 dias para os produtos não duráveis. Lembrem-se, não deixem de reclamar. O consumidor tem direito, sim, a produtos e serviços adequados. É exercendo esse tipo de direito, é exercendo direitos como esse, garantido pelo CDC, que nós vamos nos tornar cidadãos melhores e nós teremos certamente um mercado de consumo muito melhor. Boa sorte. Espero que vocês tenham tido uma boa compra. No bloco Pergunte ao Professor, você pode agora tirar suas dúvidas sobre vício de produto, do serviço, tema este do nosso programa. Mande um e-mail para a gente, provafinal@lfg.com.br, fazendo sugestões de novos programas, novas temáticas, seja de direito do consumidor, sejam eventualmente de outros assuntos. Vamos lá. Vamos começar então com as dúvidas que vieram sobre esse tema, responsabilidade pelo vício. Professor, existe diferença entre vício e falta do produto e do serviço? Existe diferença sim. A responsabilidade pelo fato tem como objeto a discussão de uma violação de um dever de segurança. Quando nós estamos falando em responsabilidade pelo fato, de alguma maneira o produto ou serviço colocado em circulação causou um acidente ao consumidor, atingiu a pessoa dele. O vício, como nós vimos, ele não causa um acidente ao consumidor, ele causa apenas uma frustração. Ele não tem a qualidade, não tem a quantidade esperada. E por esta razão, acaba interferindo, prejudicando a relação de consumo. Então, o ponto essencial entre a diferença da responsabilidade pelo fato, da responsabilidade pelo vício é essa. Qual a consequência, ou qual o dever violado? Responsabilidade pelo fato, nós temos como violação a segurança, que faz parte da política nacional. Faz parte da estrutura de proteção do consumidor. Mas o vício não. O vício trata da adequação. Adequação. O produto não está adequado. O produto apresenta uma falha. Mas uma falha de expectativa relacionada à qualidade ou à quantidade. Muito bem. Vamos então à próxima questão. Professor, existe diferença entre vício de qualidade e vício de quantidade? Sim, o tratamento do vício de qualidade, o tratamento do vício de quantidade é próprio. Eu disse para vocês no primeiro bloco do nosso programa de hoje que o CDC trata também, ao mesmo tempo, desses dois tipos de vício. Aliás, ele trata inclusive do vício de serviço, que não é uma visão específica nem de qualidade nem de quantidade. É um tema até diferenciado. O vício de qualidade é o mais comum. O vício de qualidade, que também torna o produto inadequado, ele é previsto no artigo 18 do CDC. E como nós vimos na primeira parte do nosso programa, você, se eventualmente perceber que o seu produto está inadequado, tem esse vício de qualidade, você acaba tendo 3 opções: substituição, abatimento proporcional ou restituição. Essa é a dinâmica. Quando nós estamos falando de vício de quantidade, a questão essencial está ligada à noção de peso e medida. Não tem aí a quantidade líquida, não tem aí a metragem e, portanto, acaba tendo um tratamento um pouco diferenciado. Diferenciado por quê? Quando nós estamos falando apenas de um problema de quantidade, eu posso corrigir esse vício suprindo essa defasagem, suprindo essa diferença. Imaginemos que você tenha comprado no supermercado um saco de feijão. E diz na embalagem lá que esse saco de feijão apresenta 1 quilo. Como você pode pedir a correção? Se você foi lá, pesou, verificou que existia apenas meio quilo. Além da possibilidade de substituir, de fazer o abatimento proporcional, você pode pedir também a complementação. Para ser complementado, eu quero a diferença em relação a esse produto. No final das contas,
o nível de proteção